certo homem tinha um grande sonho. E este sonho era poder viajar nesses barcos transatlânticos. Este era o seu grande sonho. Com muito esforço e trabalho, ele comprou a sua passagem, mas não leu o seu bilhete. Ele estava tão ansioso para aquela viagem que comprou a sua passagem e entrou no barco. Levou para a viagem muita água, muito refresco e também muitas bolachas. No decorrer daquela viagem, ele começou a ver que todas as pessoas estavam comendo aquelas comidas tão maravilhosas. Ele via na hora do almoço, do café da manhã, da janta, as pessoas se alimentando da melhor comida e ele comendo apenas bolacha. Esse homem ficou muito indignado. E ele estava totalmente arrependido de fazer aquela viagem e de entrar naquele barco. Aquela viagem dos sonhos para aquele homem se transformava num pesadelo. O capitão decide então fazer uma parada programada em um determinado porto. E como sempre fazia, conversava com os viajantes. E notou que entre os viajantes havia uma pessoa que não estava feliz. Havia uma pessoa que estava ali murmurando, se queixando para outras pessoas. E o capitão então se aproxima daquele homem e falou: "Cavalheiro, como está se sentindo nesta viagem? Está tudo bem? Como está a sua habitação? Como está a alimentação? Como a tripulação te está tratando?" Aquele homem que estava murmurando e muito triste falou: "Capitão, na verdade, para mim, esta viagem era a viagem dos meus sonhos. Mas neste momento esta viagem é um pesadelo, pois vejo todas as pessoas que estão comendo, se alimentando da melhor comida e eu apenas aqui comendo as minhas bolachas." O capitão, surpreso com o que estava ouvindo, disse: "Cavalheiro, você leu bem a sua passagem?" Aquele homem disse que não havia lido a sua passagem. Então o capitão pediu que ele trouxesse o bilhete para ele dar uma olhada. E quando o homem apresentou o seu bilhete, ali estava escrito o seguinte: "Este valor está incluído toda a alimentação e todas as despesas da viagem." Aquele homem que estava murmurando agora estava envergonhado e pediu desculpas ao capitão, e a sua viagem realmente foi a viagem dos seus sonhos. E hoje, quantas pessoas que vivem da mesma maneira, murmurando, falando mal um do outro, invejando um ao outro, criticando um ao outro, criticando todas as coisas. Quantas pessoas que vivem se queixando, que vivem dizendo que está difícil, que tudo é crise, que tudo está mal, que tudo está ruim. Meus queridos irmãos, muitas pessoas estão nessa maneira, porque deixaram de ler a sua passagem, deixaram de ler o seu bilhete, que é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso bilhete desta viagem. E veja o que a Bíblia Sagrada fala conosco neste dia. "Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Então é tempo de ler a Bíblia Sagrada, é tempo de buscar o reino de Deus, é tempo de estar na presença do Senhor. Não fique por aí se queixando, murmurando, não fique por aí falando mal e invejando o teu irmão ou falando mal do teu irmão. Leia a Bíblia,
e você vai ver que as promessas de Deus também vão acontecer na sua vida.